Salve, salve minha família, tudo bem com vocês? Eu recebi essa excelente pergunta de uma seguidora e eu vou tentar responder da forma mais objetiva possível. É claro que essa é uma questão complexa, porque cada concurseiro responde de uma forma, né? Encontra sua própria estratégia para responder as questões, mas como vocês podem ver, eu tenho uma certa experiência com provas, eu costumo sempre fazer todos os concursos possíveis. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês é exatamente essa: busque fazer provas. Concurso acima de tudo, seja ele o Enem, um vestibular, qualquer tipo de competição na qual você tenha que responder questões, é acima de tudo uma maratona. O cansaço pesa muito, o tempo de prova, a gestão de tempo pesa muito, e tudo isso vai influenciar diretamente na forma, na qualidade do seu chute, né? Não basta que você simplesmente feche os olhos, faça papai do céu e escolha uma das questões, porque a chance de você errar é enorme. A primeira coisa é como que você administra o seu tempo de prova. Quando que você faz a redação? Antes ou depois das questões? Olha, eu costumo responder a redação depois. Primeiro eu faço as questões. Por quê? Porque em alguns concursos, para que sua redação seja corrigida, você precisa se sair bem na parte objetiva. Então, se você não tirar boa nota na parte objetiva da prova, a sua redação nem será corrigida. Portanto, não adianta você psicografar o Ariano Suassuna e não conseguir, na parte objetiva, nenhuma nota que te permita ficar entre os primeiros do processo seletivo. Então, eu prefiro fazer a redação no final, porque eu entendo que a parte objetiva tem um segundo desafio, que é o preenchimento do gabarito, e eu não posso deixar isso como algo de segunda importância, porque se eu errar, ou questões bobas, porque não li corretamente, li de forma corrida, ou se eu simplesmente chutar a questão sem ler, a chance de eu errar é enorme. E ainda que eu acerte na marcação na prova, se não sobrar tempo suficiente para preencher o gabarito da forma que se deve, a tendência é que eu também rasure alguma questão no gabarito. Isso vai fazer com que eu perca pontos em questões que eu sei a resposta. Então, eu geralmente faço o seguinte: primeiro, eu pego a prova, antes de ler as questões, eu vou logo para a página da redação. Leio qual é o tema da redação, leio um ou dois dos textos referenciais que tem lá e vou responder a avaliação. É muito importante que você não desista das questões sem lutar. Por mais que você não domine aquela questão, mas você nem sabe do que ela está falando, respira, foca nela e entenda que ali com certeza tem alguma pista para te ajudar a responder. O enunciado é a chave para se responder qualquer pergunta. Então, foca nele, briga por aquele pontinho, porque ele vai ser importante no final. Claro que tem situações que é importante que você deixe aquela questão de lado e passe para a próxima. Mas o segredo de tudo isso é você gastar pouco tempo nas questões que você sabe a resposta. Leu, encontrou a resposta, marca logo, não fica enrolando, segue em frente. Encontrou uma que tem uma certa complexidade? Foca nela. Não abre mão, não joga para cima, não chuta de qualquer forma. A ideia é que você precisa reduzir ao máximo a quantidade de alternativas para que você possa fazer o seu chute. No máximo, duas ou três alternativas que você tem como favoritas que podem ser a resposta. E aí, para mim, vem o pulo do gato, né? É uma coisa que eu faço que eu acho que funciona muito. Enquanto eu respondo a prova objetiva, tem as pausas que eu tenho para poder ir ao banheiro, para poder ir beber água. E nesse momento que eu saio da sala para fazer alguma coisa dessas necessidades fisiológicas, eu pego o tema da redação que eu já li lá no início e começo a refletir sobre ele. Eu meio que vou escrevendo a redação dentro da minha cabeça, montando possíveis citações, a estrutura do texto, ideias de texto, porque o que torna uma redação boa é exatamente a ideia que você teve. Em que direção o seu texto vai fluir?
E o segundo desafio é justamente compactar essas ideias para fazer com que elas caibam em apenas 30 linhas. Mas a grande questão é que você tem que gerir o seu tempo de uma forma que fique confortável para você e que sobre tempo para você gastar com a construção do seu chute. Como eu falei, não é sorte, é técnica. Você precisa pensar naquela questão que você não sabe a resposta muito mais do que na questão que você sabe. Porque a questão que você sabe, você vai responder rapidamente. Você foi lá, leu, encontrou a resposta, marcou, já foi. A que você não sabe é que você precisa dedicar tempo. A média é mais ou menos 2 minutos para uma questão complexa, 3 minutos. Então você foca nela aquele tempinho ali, entenda que ela é importante, entenda que aquele pontinho ali pode ser a diferença entre passar ou ser reprovado na prova. Então foca nessa questão. E em relação à redação, é mais ou menos isso mesmo. Você não deixar de lado, mas também não prejudicar o seu tempo de prova focando somente no texto. Porque por mais que você consiga escrever um texto digno de Castro Alves, em alguns processos seletivos, a sua redação nem será lida porque você foi mal na parte objetiva, você rasurou o gabarito, você fez algum tipo de bobagem que você poderia evitar simplesmente focando nessa parte. E aí, como eu deixei a redação para o final e eu vejo que o tempo está curto, eu geralmente sacrifico o rascunho e vou direto para a escrita definitiva, que será entregue para a banca corrigir. É isso, eu espero ter ajudado. Boa sorte nos seus processos seletivos e importante que você sempre se lembre, não desista da questão sem lutar.